Glória a Deus, queridos, é uma alegria para nós estarmos juntos nesta noite, celebrando ao nosso Deus. Nós estamos em nossas células estudando sobre a ativação. Semana retrasada nós falamos sobre ativar a nossa vida no nosso dia a dia com Deus, buscando ao Senhor, orando ao Senhor diariamente, clamando a Deus pelo manifestar dele em nossas vidas. Nesta última semana nós falamos sobre ativar uma vida de adoração, uma vida de louvor. A adoração ela não é restrita ao período de louvor do culto, mas ela é 24/7, ou seja, todos os dias, em todas as horas, adorando ao Senhor, louvando ao Senhor, ao invés de murmurarmos, reclamarmos, deixarmos a insatisfação falar mais alto, nós adoramos, nós abrimos nossas bocas para dizermos ao Senhor: Senhor, eu te adoro, eu te louvo, não importam as circunstâncias, não importam as adversidades. Nós aprendemos naquele texto maravilhoso da pecadora com o fariseu em nossa célula semana passada. E se você está fora de um pequeno grupo, eu quero te incentivar, hoje na hora que você chegar em casa, se você ainda não baixou o app da nossa igreja, faça isso. Nós temos todas as células cadastradas lá, nós temos fotos das células, contato do líder da célula, endereço da célula. Não existe desculpa para você não estar em um pequeno grupo. Ou seja, nós precisamos romper, precisamos crescer, precisamos experimentar mais de Deus. E eu quero crer que você já disse o seu sim para Jesus também. E hoje, nesta semana, você pegou seu informativo na chegada do culto, nós estudaremos sobre a consagração. Uma vida consagrada, uma vida dedicada a Deus faz toda a diferença. E eu quero partilhar um pouco desse tema com vocês nesta noite, para que o Espírito Santo ministre sobre nós. Por isso eu lhe convido a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel capítulo 1, graça e paz a todos os irmãos que nos acompanham pelo YouTube, Facebook e Instagram. Que Deus ministre na vida de vocês e que vocês recebam do Senhor nessa noite também. 1 Samuel capítulo 1, esse texto nós lemos há poucos dias em nossa leitura bíblica, decisões que definem destinos. E hoje nós veremos novamente essa história e aprenderemos com dois personagens incríveis das Escrituras Sagradas. 1 Samuel capítulo 1, a partir do versículo 1, lembrando que o berçário está aberto para o papai e a mamãe poderem acompanhar o seu filho. Você pode ir pela porta lateral externa e estar no berçário, que é a segunda sala. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Samuel capítulo 1, a partir do verso 1. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre, e assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, e com amargura de alma, o que Ana fez? Foi para o Facebook e desabafou para as amigas. É isso que a sua Bíblia diz? Colocou um stories no Instagram dizendo que estava amargurada e ressentida por causa de Penina. Foi isso que Ana fez? O que Ana fez? Orou ao Senhor. O que Ana fez? Orou ao Senhor.
e chorou abundantemente. Verso 11: e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te deste vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante quem? Perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Elcana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor. Quem lembrou de Ana? O Senhor. Ela concebeu. Posso ouvir um glória a Deus? E passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Subiu Elcana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir seu voto. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor, e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Elcana, seu marido: faze o que melhor te agrade, fique até que o desmames, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou um filho ao peito, até que o desmamou. Havendo-o desmamado, levou-o consigo, com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor a Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Vamos reler juntos o verso 27? Porque por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Deixe sua Bíblia aberta. Feche os teus olhos. Pai, essa é a tua palavra. Nós não viemos a este lugar para um passatempo. Nós não viemos a este lugar para assistirmos um culto. Nós viemos a este templo para ouvirmos a tua voz, para sermos direcionados pelo teu Espírito. Por isso, sinta-se à vontade entre nós. Espírito de graça, de sabedoria, dê-nos discernimento, dê-nos entendimento nesta noite, para que ao sairmos deste templo, saiamos fortalecidos pela fé, no poderoso nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Queridos, o tema da mensagem desta noite, mais uma vez, deixe sua Bíblia aberta, é decisões, ou melhor, ousadia que muda destinos. Diga comigo: ousadia que muda destinos. Mais do que nunca precisamos ser um povo ousado, um povo corajoso, um povo que não tenha medo, um povo que não negocia valores, princípios e as ordens do Senhor. Nós temos que ser o povo da fé, o povo que crê na palavra de Deus, o povo que caminha à luz das Escrituras Sagradas. Salmos 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos.
quando nós caminhamos na palavra, quando nós obedecemos o Espírito Santo, quando somos instruídos pelo fluir de Deus, a nossa vida ganha uma direção diferente. Eu sei que você e eu, assim como Ana, passamos por ilustres problemas ou inúmeros problemas. Assim como Ana, nós também enfrentamos lutas, dificuldades, derrotas, frustrações, humilhações, vergonha. Passamos por situações que até mesmo às vezes nós pensamos: aonde Deus está que não ouve o meu clamor? Aonde Deus está que não muda a minha sorte? Eu oro, eu busco, eu clamo ao Senhor e a minha vida não está mudando. Mas na verdade eu quero lhe dizer que toda oração feita pela fé no nome de Jesus, eu tenho absoluta certeza que ela é respondida. Não no nosso tempo, não do nosso jeito, mas no tempo de Deus, de acordo com a vontade de Deus, porque Ele é soberano sobre nossas vidas. Se você crê, diga amém. E quando nós olhamos para a vida de Ana e pensamos no nosso plano de leitura, decisões que definem destinos, nós percebemos que Ana tinha um problema insolúvel, um problema que homem algum poderia resolver. Só que Ana apresenta o seu problema a Deus. Ana recorre àquele que tudo pode, o Deus do impossível, o Deus que faz as coisas acontecerem, o Deus que chama à existência aquilo que não existe. Ana era uma mulher estéril. Ela não poderia ter o privilégio, ela não poderia ser mãe. E eu quero lhes dizer, queridos, que naqueles dias, uma mulher estéril, ela era vista como uma mulher verdadeiramente sem alegria, sem vida, sem esperança. Porque naquela cultura, a mulher, ela nasceu para ser mãe, para cuidar de filhos, para zelar os filhos, para trazer orgulho para o esposo com muitos filhos. A mulher pós-moderna é diferente. A mulher pós-moderna, ela se realiza na profissão, nos estudos, nos títulos, em tantos outros talentos. Mas eu tenho certeza também que as mulheres anseiam, desejam também ser mães. Mas com Ana era pior ainda. Ana vivia um dilema enorme. Ela sofria, além de tudo isso, a zombaria da outra mulher de Eucana. Eucana era um homem firme, tinha duas mulheres, Ana e Penina. Penina, cheia de filhos, ela zombava de Ana, ela envergonhava Ana, ela olhava para Ana e provavelmente fazia tanta, caçoava tanto de Ana. Então Ana tinha a vergonha de não ser mãe, ela tinha a solidão e ela era humilhada e envergonhada. Ela sofria por todos os lados. Até o dia que ela vai ao templo, quando ela está ali orando, que ela pensa que ela ia receber apoio do profeta, do sacerdote. O sacerdote vira para ela e fala assim: mulher, você está bebendo demais, você está embriagada. Naquele momento, se fosse como muitos crentes hoje em dia, eu nunca mais voltarei aqui. Vocês estão me humilhando, vocês estão me envergonhando, você está me criticando. Eu não bebi nada, mas pelo contrário, ela explicou ao sacerdote, ela explicou ao líder da congregação que ela orava a Deus porque a sua alma estava amargurada, a sua alma estava completamente aflita. Ela não estava bêbada, ela não tinha tomado bebida forte. Querido irmão e querida irmã, Ana tinha muitos conflitos, como nós também os temos. E em meio aos conflitos, as dúvidas vêm, os questionamentos vêm: cadê Deus? Cadê Deus que não ouve o meu clamor? Aonde está Deus que não envia uma resposta? Quanto mais eu oro, quanto mais eu busco, quanto mais eu faço jejum, quanto mais eu vou à igreja, eu estou fazendo tudo direitinho, conforme o protocolo. Por que que um milagre não está acontecendo? Por que que Deus me impede de viver essa realidade? Por que que na mente de Ana, eu não posso ter um filho como Penina tem, como praticamente todas as mulheres têm? Por que que Deus cerrou a minha madre? Tantas indagações, tantas perguntas. E eu sei também que Satanás, ele tem PhD em jogar em nossa mente as mentiras, em jogar em nossa mente, porque ele tenta nos afastar de Deus, ele tenta criar sofismas, mentiras, pós-verdades, fake news, tentando fazer com que nós recuemos em nossa fé, tentando fazer com que nós confiemos mais na força do nosso braço. Mas a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem.
Quando tudo está bem, parece que temos o controle, parece que temos a direção, mas quando a saúde falta, nós percebemos que precisamos do Senhor. Quando as coisas se esvaem das nossas mãos, percebemos que nós não nascemos para estar na gestão da nossa vida. Por isso que nós precisamos reconhecer efetivamente Jesus como nosso único Senhor e suficiente Salvador. Irmão e irmã, Ana não se revoltou com Deus, apesar da vergonha, apesar da esterilidade, apesar do julgamento do sacerdote. Ela não distanciou, ela não se envergonhou, ela não foi tomada pelo mundo, mas Ana voltou para o Senhor. Ela chorou diante de Deus, ela se afogou, ela afogou suas mágoas diante de Deus, ela se abriu para Deus. E é isso que precisamos fazer. Em meio às dores, em meio às frustrações, em meio às dificuldades da vida, em meio aos nãos que a vida nos impõe, em meio às negativas que a vida nos dá, nós precisamos aprender a recorrer àquele que tudo pode, porque mesmo o silêncio de Deus é uma resposta. Mesmo quando Deus permanece em silêncio, mesmo quando Deus diz não, queridos, nós cremos que a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita, e quando Deus está no controle, as coisas fluirão da melhor forma possível. Se você crê, diga amém. Ana, ela recorre à fonte verdadeira, ela recorre ao Senhor. Ela não desiste de crer mesmo diante das negativas da vida, mesmo diante de um diagnóstico definitivo dos homens. Ela crê contra as evidências, ela crê contra a esperança, assim como Abraão, e ela busca no Senhor. E eu não sei se você percebeu, ela faz um voto ao Senhor. Só que Ana, ela é específica no seu voto ao Senhor. Lá no versículo 11, Ana disse, acompanhe comigo na sua Bíblia: e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ana orou a Deus, Ana chorou abundantemente diante de Deus, conforme o verso 10, e no verso 11 ela faz um tratado com Deus, ela faz um voto, ela faz um compromisso com Deus. O que Ana quer nos ensinar nesta noite? O que a vida do seu filho também nos ensinará nesta noite? O primeiro ensinamento, amados, é que precisamos consagrar o nosso milagre a Deus. Precisamos consagrar o nosso milagre a Deus. Quando Deus responde suas orações, você se aproxima mais de Deus ou você distancia? Pense aí agora nas respostas de oração que Deus já te deu, que Ele foi favorável ao seu pedido. Você se aproximou mais de Deus? Quando Deus te deu algo, aquilo te trouxe para mais perto de Deus? Aquilo te aproximou mais de Deus? Aquilo te deu mais fervor por Deus? Aquilo criou em você uma paixão maior por Deus? Aquilo deu em você um ânimo maior de buscar ao Senhor? A palavra consagração significa que foi entregue a Ele, aos cuidados dEle, para que Ele faça como lhe aprouver. No informativo dessa semana fala que é algo dedicado. Você dedica a alguém. Quando nós consagramos algo a Deus, nós estamos dedicando a Deus, nós estamos dizendo ao Senhor: faça conforme lhe aprouver, faça conforme a sua vontade, faça conforme o seu desejo. Ana orou, Ana expôs o seu problema, expôs o seu dilema ao Senhor, só que ela pede bem específico, ela pede um filho varão. Por que Ana pede um filho homem? Porque ela queria dedicar o seu milagre ao Senhor, e ela sabia que se fosse mulher não poderia trabalhar no templo,
não poderia fazer o serviço do templo com o sacerdote, que era específico, um trabalho específico para homens. E ela fala: Senhor, dê-me um filho varão, e eu o devolverei para ti, e eu o dedicarei ao Senhor, e eu devolverei o meu milagre. Foi como Davi disse, quando ele estava arrecadando os fundos para a construção do templo. Ele disse: e das tuas próprias mãos te damos, porque nós não somos nada, nós não podemos nada, nós não alcançamos nada. Quando nós entregamos o dízimo, a oferta, quando nós fazemos algo para Deus, é das próprias mãos de Deus que nós estamos fazendo. Porque se Deus tirar a nossa saúde, acaba tudo. Se Deus tirar a nossa capacidade de raciocínio, acaba tudo. Ou seja, tudo é de Deus, tudo pertence ao Senhor. Quando nós temos essa compreensão, quando nós temos o entendimento que a nossa vida é de Deus, que tudo que somos pertence ao Senhor, e quando nós oramos ao Senhor, clamando por um milagre e declarando verdadeiramente: Senhor, se tu me deres, eu te devolvo, se tu me deres, eu te honrarei, se tu me deres, eu farei por ti, nós nos conectamos com a linguagem do céu. Preste atenção nisso. O apóstolo Tiago diz que muitas vezes nós oramos e pedimos e não recebemos porque pedimos mal, para esbanjarmos. Essa é a razão de muitas orações que não são respondidas, porque nós não estamos na mesma sintonia do céu. Nós estamos focados nas coisas do mundo. Ana tinha um sonho terreno, mas ela consagra, ela dedica aquilo que era da terra para o céu. Quantos estão me entendendo aqui nessa noite? Pega essa chave para a sua vida. Quando nós caminhamos com Deus, nós precisamos estar na mesma direção de Deus, no mesmo propósito de Deus. Nós precisamos orar na sintonia do céu, nós precisamos clamar ao Senhor. Ela pede um filho varão para devolvê-lo para o templo. Ela poderia ter sido espertinha, digamos assim: Senhor, dê-me um filho, não importa se for homem ou mulher. Mas ela é específica, porque ela sabia daquilo que ela queria. Ela queria que a sua vergonha fosse apagada. Ela queria ser mãe, e ela se comprometeu, ela comprometeu-se a servir ao Senhor através do seu milagre. Eu lhe pergunto nesta noite: quando você orou tanto para Deus dar a você um carro, por exemplo, o seu carro serve ao Senhor? Hoje o trabalho no templo, ele é diferente. No Antigo Testamento, a glória de Deus estava no templo. O templo era a casa de Deus. Agora em Cristo Jesus, nós somos o templo do Espírito. O Espírito Santo, ele não habita neste lugar. O Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Aqui é o lugar da congregação. Aqui é a congregação dos santos. Nós congregamos, há uma unção de Deus liberada neste lugar. Mas daqui a pouco, ao sairmos daqui, o Espírito Santo vai embora conosco. Ele não permanece neste lugar. Porém, amados, somos sabedores que quando nós consagramos, quando nós dedicamos algo a Deus, aquilo tem que estar na proposta de Deus. Se eu peço, por exemplo, uma casa, Deus concede uma casa a mim, eu dedico essa casa ao Senhor. Como que eu faço para essa casa ser consagrada a Deus? Senhor, essa casa pode ter célula. Eu quero ter célula nessa casa. Eu quero ganhar vidas nessa casa. Eu quero hospedar os anjos do Senhor. Eu quero hospedar pessoas que precisam. Eu quero alimentar pessoas que têm necessidade. Senhor, eu preciso tanto de um veículo. Eu quero ter um veículo, que o meu veículo seja para servir ao Senhor, que o meu veículo seja para honrar ao Senhor. Ir para a célula, leva a gente para a célula, busca a gente para a célula, faz a obra de Deus acontecer. Senhor, eu quero casar. Quantas pessoas, quantos casamentos que eu já fiz, que antes de casarem estavam firmes buscando ao Senhor, mas quando casam preferem ficar vendo Netflix em casa na hora do culto, preferem ficar vendo série na hora do culto. Que casamento é esse, eu pergunto? Porque tudo o que fazemos, tudo o que pedimos, tudo o que buscamos tem que ser para a glória de Deus, tem que ser para o louvor de Deus. Temos que dedicar a Deus, temos que entregar a Deus, temos que consagrar a Deus. Quantos estão me entendendo aqui nessa noite?
Ana entendeu a linguagem do céu, Ana compreendeu, ela teve uma experiência linda de consagrar o seu filho mesmo antes de concebê-lo. Ela consagrou o seu milagre a Deus. E eu lhe pergunto nesta noite, você está preparado para isso? Você está preparado para orar a Deus, para pedir a Deus um milagre e dizer: Senhor, eu consagro o meu milagre a Ti. No dia que o Senhor confirmar, no dia que o Senhor me der, eu farei deste milagre algo real em Tua obra, na obra da eternidade, na obra da salvação. Quantas pessoas pedem a Deus um serviço, quando Deus abre a porta elas param de ir à célula. Não, eu não tenho tempo para ir à célula porque eu trabalho demais. Eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para ir à igreja aos domingos. Quantas pessoas pedem a Deus um sítio? Oh Senhor, eu trabalho tanto, dê-me um sítio para descansar, para comer um frango caipira, isso é maravilhoso. Mas aí deixam de buscar ao Senhor no culto por causa do sítio, e aí eu lhes digo, a bênção torna-se maldição. A razão do clamor, do joelho no chão, do pedido a Deus, torna-se um instrumento de Satanás para distanciar as pessoas de Deus. Não permita que o seu milagre seja uma pedra de tropeço entre você e Deus. Não permita que o seu clamor distancie você do seu Senhor. É melhor entrar no céu sem um olho do que ir para o inferno com os dois olhos. É preferível viver sem um sítio, mas a cada dia mais próximo de Deus, do que viver num sítio comendo e bebendo e farriando e indo direto pela porta larga do inferno. Ana disse sim para Deus. Ana entendeu a frequência do céu. Ana consagrou o seu milagre ao Senhor. Eu lhe pergunto, reflita antes. Você está pronto para consagrar o seu clamor ao Senhor? Você está pronto para dedicar o seu clamor ao Senhor? Eu e Karine, nós não podemos ter filhos naturalmente, a não ser que Deus faça o milagre. Mas se Deus permitir que sejamos pai e mãe, o meu sonho não é que meu filho seja médico. O meu sonho não é que o meu filho tenha muito dinheiro. O meu sonho é que o meu filho seja o maior investidor, que é o investidor no reino de Deus. Essa bolsa não quebra. Esse investimento não tem erro. Quantos pais fazem de tudo para que seus filhos sejam bem-sucedidos materialmente, mas esquecem-se do principal. Há 20 anos, queridos, minha mãe chegou num culto, né mãe? Essa semana fez aniversário de 20 aninhos, na igreja presbiteriana de João Pinheiro, pela primeira vez numa igreja protestante. Eu estava viajando, no domingo subsequente, eu fui com ela. E nossas vidas nunca mais foram as mesmas. Eu tinha 15 anos na data, 35 anos, queridos. Obrigado, eu sei que eu aparento ter no máximo 28. Obrigado pelos elogios ocultos aí na sua mente. Mas a maior decisão da minha vida, a melhor decisão da minha vida, na mesma data, eu fui transferido para o colégio particular da época, um dinheirão, meus pais custando a pagar, meus colegas vestibular, leitura de livro para UFO, o FMG, na época o Enem era bem fraco, todos os meus colegas querendo medicina, engenharia, arquitetura, tantos cursos, minha turma top, tantos médicos da minha turma, tanta gente capacitada, mas eu tinha um sonho. O meu sonho era servir ao Senhor. O meu sonho era ser um pastor. O meu sonho era falar de Jesus. O meu sonho era estar no lugar que eu estou, fazendo o que eu faço. O meu sonho era aquilo que eu falei para os meninos aqui nesta noite. Era o maior privilégio que eu poderia ter: amar ao Senhor, servir ao Senhor. Eu via meus colegas idealizando tantas coisas e eu olho para trás e não me arrependo, porque eu sei que esse investimento é o investimento mais certo que eu poderia fazer em minha vida. Eu resolvi dedicar a minha profissão
o meu futuro ao Senhor Jesus. E você? Você tem dedicado ao Senhor? Eu fico assim às vezes refletivo, quantas pessoas investem na aposentadoria, fazem a previdência privada, fazem um investimento no INSS mensal, economizam, guardam, falam, olha, eu preciso guardar dinheiro para a velhice. Queridos, nós podemos como não podemos chegar na terceira idade, pode como não pode, é algo incerto, mas a eternidade é a coisa mais certa para todos, e nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Diga sim para Jesus. Eu era a pessoa mais tímida que existia. Eu tinha vergonha de olhar para as pessoas. Eu tinha vergonha de falar em público. Mas eu disse sim para Jesus. Eu disse, eu quero fazer a tua obra. Eu me disponho. É o Senhor que me capacita. A dona Aide está ali, e eu lembro dela num dos primeiros cultos que eu fui. Na época tinha uma marcha que a gente cantava, quem lembra? Esquerda, direita. Só os... Você precisa vacinar e ficar em casa, viu? A gente está mais antigo mesmo. E eu lembro, eu era novinho, eu olho para a dona Aide assim do lado, e ela marchando. E eu falando, que é isso, gente? Povo diferente. Eu era acostumado com outro universo. Mas Deus estava fazendo a obra. Deus estava preparando, por isso eu digo a você, não importam seus impedimentos, assim como para Ana não importava, assim como para mim não importava, não importam as barreiras, as dificuldades, simplesmente diga sim para Jesus. É Ele que faz a obra, é Ele que confirma, é Ele que opera. Se Ele cerra a madre, Ele abre a madre. Se Ele fecha uma porta, Ele abre a porta. Ele é o Deus do milagre, Ele é o Deus da provisão, Ele é o Deus do sim. Ele que pega o tímido, o vergonhoso, o receoso e o faz estar à frente de multidões, porque a obra é dEle. Ele chama, Ele capacita e é Ele que executa. O segundo ensinamento, diante do milagre, viva nos caminhos do Senhor. No tempo certo do desmame, Ana levou Samuel e o apresentou ao templo, ao sacerdote Eli. Agora Samuel já não vivia com seu pai e com sua mãe, mas ele estava no templo, sendo ensinado e auxiliado pelo sacerdote Eli, nos ofícios litúrgicos, conforme capítulo 2, versículo 18. Ele era literalmente um aprendiz de sacerdote, vestido como ele, fazendo as coisas que ele fazia. Samuel foi ensinado a amar as coisas de Deus. Papai e mamãe, ensine o seu filho a amar ao Senhor. Ensinar um filho a amar ao Senhor, eu não sou pai, eu não tenho tanta autoridade para ensinar a vocês, mas eu tenho autoridade da palavra. Ensinar o filho no caminho do Senhor é vida na vida. Não adianta você falar para o filho, você tem que orar. Você tem que dizer para o filho, vem orar com o papai. Vem buscar ao Senhor comigo. Vem jejuar comigo. Vamos juntos para o culto. Mas sai do culto, permanece na mesma unção dentro de casa. Ensine o seu filho no caminho que deve andar, e quando for tarde não se desviará dele. Samuel aprendeu a lição. Por mais que os filhos de Eli, Ofni e Finéias, desviaram-se do propósito do pai, Samuel aprendeu a lição. Porque aquilo que é consagrado a Deus é de Deus. Quando você consagra o seu filho a Deus, quando você dedica algo ao Senhor, aquilo torna-se propriedade de Deus. Viva o Evangelho dentro de casa. Viva o Evangelho nas suas relações comerciais. Que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Seja uma pessoa de honra, seja uma pessoa comprometida. Nós vivemos num tempo de tantos desvalores, de tantos princípios contrários aos princípios de Deus.
Se as nossas crianças e adolescentes não conseguirem achar um caminho sólido dentro de casa, elas se perderão-se completamente. Samuel estava sendo instruído pelo sacerdote. O sacerdote era um homem de Deus. O erro do sacerdote Eli foi simplesmente não ter corrigido os seus filhos. Mas nas demais coisas era um homem correto e coerente. E por fim, o terceiro ensinamento: você precisa ter uma experiência com o Senhor. Eu disse que você precisa ter uma experiência com o Senhor. Eu me converti há 20 anos. 3 anos depois eu fui para o seminário. E no seminário, aquele mover, aquele agir, todo mundo orando em línguas, cheios do Espírito Santo. E eu falava: eu também quero. Todos falam, mas eu não falo. Eu pedi ao Senhor. E eu lembro-me de um dia, após uma aula, o professor desce do púlpito que estava dando a lição, coloca as mãos em minha cabeça, e eu recebo o dom da oração em línguas. Caio de joelhos, começo a orar. De madrugada no meu quarto nós éramos 6 alunos, 3 beliches. No outro dia me conta que chamou minha atenção de madrugada porque acordou e me viu sentado na parte de cima, no meu beliche, orando em línguas, e me disse: para com isso, Dena, isso não é hora, é hora de dormir. E eu não vi nada, porque eu estava tendo a minha experiência com Deus. Eu quero lhe dizer, Samuel teve a experiência com Deus. No capítulo 3, no verso 7, o texto diz que Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Mas nesse mesmo capítulo, o Senhor vai ao encontro de Samuel, como foi ao meu encontro no ano de 2004, e encheu-me com o Espírito Santo, com dons e com talentos. Eu lhe pergunto nesta noite: você conhece ao Senhor? Você já teve a sua experiência? Você já se permitiu ser queimado no fogo do Espírito? Você já disse sim para Jesus: eu quero viver um nível mais alto em Ti? Se não, eu lhe digo, é chegado o tempo. Faça de 2021, como alguém disse aqui em cima, um divisor de águas em suas vidas, em sua vida, e comece a viver uma nova realidade. Ouse, meu irmão e minha irmã, ouse. A ousadia poderá mudar o seu destino. A ousadia de Ana mudou o destino de Ana, porque depois o que Deus fez com ela? Ela entregou o seu filho a Deus. O que Deus fez? Ela ficou sem filhos no dia a dia dela? Quem leu e está lendo o texto bíblico, quantos filhos Deus deu a ela? Quantos filhos? Quando você tem medo de entregar a sua vida para Jesus, quando você tem medo de consagrar a sua vida financeira a Jesus, sendo fiel no seu dízimo, na sua fé, quando você tem medo de exercer os dons que Deus te deu, liderando célula, recebendo célula em sua casa, sendo um líder em treinamento, sendo alguém que busca gente, eu lhe digo, quando você faz, Deus multiplica. Deus multiplica. Quando você consagra, Deus dá muito mais. Deus faz muito mais. Isso não é barganha, isso é Bíblia. Em Hebreus diz que Deus é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Coloque-se em pé no seu lugar. Feche os teus olhos. Eu quero que você pense no seu milagre neste momento. Qual é o milagre que você clama nesta noite? Qual é o milagre que tem feito sua alma ficar angustiada, aflita, desesperada? Você tem a coragem de Ana? Você tem a ousadia de Ana? A ousadia de Ana mudou a história de Ana, mas não apenas a dela, mudou a história de uma nação.
Samuel tornou-se o maior homem de sua geração. Ele tornou-se um grande sacerdote, um grande profeta e o maior juiz sobre Israel. Ele liderou a transição da monarquia, o governo, ungiu rei Saul e rei Davi. Ele em vida fez a obra de Deus, cumpriu o chamado de Deus. Você está pronto para ousar no Senhor? Você está pronto para ter coragem no Senhor? Você está pronto para clamar ao Senhor? Se você quiser e puder, dobre os seus joelhos aí aonde você está. Se você tem um clamor diante de Deus. Ana estava no templo, você está no templo. Ana estava diante do sacerdote, nós estamos diante do sumo sacerdote, Jesus Cristo. E ele disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra. Chore diante do Senhor nesta noite. Conte para o Senhor nesta noite a razão da amargura da sua alma. Se você não tem algo para pedir, para clamar, exerça gratidão. Só agradeça. Só peça ao Senhor para instruí-lo no caminho de Ana, da dedicação, da consagração. Mas se há uma razão para clamar ao Senhor, faça. Deus preparou este dia, Deus preparou este momento. Abre o seu coração diante do Senhor, ouse no Senhor, ouse no Senhor e construa algo enquanto a adoração é ministrada. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta por mim. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher esse lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, não. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça Santo, Espírito Santo, nós buscamos a tua face nessa noite. Nós lhe pedimos, assim como Ana pediu ao Senhor um dia: compadece-te de nós, ouça o nosso clamor. Nós choraremos diante do Senhor, nós nos desnudaremos diante de ti. Nós abriremos o nosso coração para o Senhor. Nós reconhecemos ao Senhor nesta noite. Nós não temos outra fonte, nós não temos outro caminho, nós não temos outra direção a não ser o Senhor. E nós nos dobramos diante de ti. Nós clamamos ao Senhor nesta noite: tenha misericórdia de nós. Ouça o nosso clamor, ouça o nosso pedido, entre com intervenção, traga luz sobre nós, traga direção, alivia o peso, alivia a dor, alivia a angústia.
Nós nos dedicamos ao Senhor. Nós dedicamos o nosso futuro ao Senhor. Nós entregamos o que somos, o que viermos a ser em Tuas mãos. Paizinho, que seja feita a Tua vontade em nossas vidas. Como Ana chorou diante do Senhor, como Ana apresentou a Ti o clamor, a angústia do seu peito, nós também apresentamos nesta noite. Nós lhe pedimos: intercede por nós, Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis. Espírito de vida, libere nesta noite anjos, Espírito de da parte do Senhor. Envia os Teus anjos para o norte, sul, leste e oeste. Que os recursos venham, que a madre se abra, que os milagres aconteçam, que as portas se abram. Oramos ao Senhor e clamamos nesta noite por uma direção, por um propósito. Traga luz sobre nós, traga direção sobre nossas vidas. Nós clamamos ao Senhor, nós movimentamos os nossos lábios, nós abrimos nossas bocas e nós pedimos ao Deus de Ana, o Deus de Samuel, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus de José do Egito, o Deus dos profetas, dos juízes, dos sacerdotes. Movimente os céus e a terra nesta noite, Senhor. Traga propósito, traga direção, gere em nossos corações disponibilidade para nos dedicarmos integralmente ao Senhor. Diga para o Senhor, se assim você compreende e acredita, faça o seu voto ao Senhor nesta noite, lembrando que Deus detesta voto de tolos. Se você fizer, que você seja homem ou mulher para cumpri-lo, como Ana o foi. Mas faça o seu voto ao Senhor nesta noite. Comprometa-se com o Senhor. Clame ao Senhor. Busque ao Senhor nesta noite. Eu só quero Tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a Tua eu só quero Tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a Tua graça e eu não
Coloque-se em pé no seu lugar. Coloque sua mão direita sobre o seu coração e erga sua mão esquerda. Diga comigo: Senhor Jesus, como Ana, eu me disponho nesta noite e eu dedico ao Senhor o meu milagre. Dedique ao Senhor. Entregue nas mãos do Senhor. Eli liberou uma palavra de fé sobre a vida de Ana. E eu, como homem de Deus, eu libero uma palavra de fé sobre a sua vida nesta noite. Vá. Viva o ordinário. Viva a ordem do dia. Viva na dependência do Espírito. Viva em submissão à palavra de Deus. E deixe o extraordinário nas mãos do Senhor. Deixe o extraordinário nas mãos do Senhor. Deixe o extraordinário nas mãos daquele que tudo pode. Paizinho, nós entregamos em tuas mãos nossos anseios e expectativas. E declaramos que seja feita a tua vontade. Você pode erguer suas mãos aos céus e declarar isso a Ele. Que seja feita a tua vontade. Que seja feita a tua vontade. Que o teu querer se estabeleça. Nós nos submetemos à tua vontade. Nós nos submetemos à tua palavra. Que o teu querer seja o nosso querer. Que a tua palavra seja a nossa palavra. Que o teu sim seja o nosso sim. Sim, Senhor, nós nos dispomos e te adoramos. Te adoramos antes do milagre. Te adoramos, te adoramos. Aleluia. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça. Eu declaro, Senhor, nessa noite, como ministro do Senhor, um tempo de milagres. Eu disse um tempo de milagres. Satanás, em nome de Jesus, nós te repreendemos nesta noite. Nós declaramos a você que as portas do inferno não resistem ao poder do sangue do Cordeiro. Nós declaramos pela fé nesta noite: mentiras sejam arrancadas pela raiz. Nós agimos pela fé e declaramos tempo de milagres, tempo de portas se abrindo, tempo do mover do Senhor, que será fruto da nossa dedicação e consagração ao Senhor. Que o teu amor, ó Deus, a tua graça, ó Filho, e as tuas santas e preciosas consolações, ó Espírito Santo, sejam sobre nós, hoje, ao longo dessa semana e para todos sempre. Hoje falamos do milagre de Ana, mas eu creio que ao longo de 2021, muitos, quiçá todos, subirão neste púlpito para contarem o milagre do Senhor em suas vidas. Se assim você crê, erga suas mãos e aplauda ao Senhor. Deus te abençoe, vá em paz.